galera do canal, depois de um tempo sem vídeos novos, eu tive um tempinho para conversar com vocês. Eu estou na minha última semana de férias e eu decidi contar para vocês como é que foi esse primeiro semestre na Faculdade de Medicina aqui da Unesp, em Botucatu. Bom, gostaria de resumir esses meses com uma palavra só, e essa palavra seria intenso. Foi muito intenso tudo que eu vivi, desde conhecer pessoas novas, me mudar de estado, estar imersa numa realidade de estudos totalmente diferentes da que eu estava acostumada e longe da minha família, assim, foi muito intenso tudo. Mas eu simplesmente amei, foi uma experiência incrível e eu quero detalhar para vocês cada passo, cada etapa desse período incrível. Bom, gostaria de começar falando sobre as muitas provas que eu tive, as muitas aulas, porque aqui na Unesp a faculdade é baseada num método tradicional de ensino. Então, não é aquela coisa que tem em outras faculdades, como o PBL, por exemplo, que o aluno tem mais autonomia. Não, aqui é bastante aquela coisa de aula teórica e depois você estuda. É um pouco parecida com um cursinho nesse aspecto de que a gente fica muitas horas sentado ouvindo o professor falar. Mas em compensação a gente tem que estudar muito também depois. E entre essa coisa de estudar, de matérias diferentes, eu tive que aprender o meu jeito de estudar. Não é o mesmo jeito que eu estudava no cursinho. Eu tive que descobrir realmente a melhor maneira que eu faço para aprender, para que eu tire boas notas nas provas, para que eu consiga gravar mais coisas num período curto de tempo. Então, basicamente, numa semana antes da prova, eu começava a estudar e nos dias mais próximos da prova, eu acelero o meu ritmo de estudos, então eu fico mais tempo estudando. Isso me ajuda para que no momento da prova eu esteja com grande parte do conteúdo fixo na memória. E eu fiquei muito feliz porque eu não fiquei de provão até então. Isso mostra que assim, o meu jeito de estudar tem dado certo no início, nas primeiras provas. Eu fiquei bastante frustrada porque eu não estava conseguindo a média. A média na faculdade de medicina, aqui na Unesp, é 7. Então, se você tirar abaixo de 7, você é considerado um aluno que está abaixo da média. E aí, você tem mais algumas provas, alguns trabalhos que ocorrem para que você consiga, no final, a soma de tudo, na média aritmética, dê 7. Então, nas primeiras provas, algumas eu fiquei com uma nota, por exemplo, igual a 6,5. Aí, na próxima prova, eu me esforçava para tirar uma nota acima de 7,5 para que tudo ficasse equilibrado. E olha, deu certo. E eu fiquei bem contente com isso. Uma coisa que é importante ressaltar, que é bem diferente da realidade do cursinho, é que aqui você não vive só de estudar, sabe? Tem muitas atividades extracurriculares que você faz. Então, assim, eu saía, conseguia encontrar meus amigos fora do período da aula, conseguia praticar esporte, ir em ligas. Claro que não todo dia, né? Mas dá pra conciliar mais de uma coisa. A rotina é realmente muito corrida, eu quase nunca fico em casa, sabe? Mais no período da noite, assim. E aí, é um monte de coisa pra fazer, porém, é tudo muito prazeroso. Algumas aulas são bem chatas, vou confessar, mas aí você compensa fazendo outras coisas que você gosta. Isso é muito importante para aliviar a pressão, porque no cursinho você consegue aguentar essa rotina de estudos intensa porque você sabe que isso é temporário. Mas na faculdade você tem a noção de que são por 6 anos, sabe? Essa rotina puxada. Então, você tem que procurar uma forma de aliviar esse estresse, a pressão. Então, as ligas são uma ótima alternativa. Eu estou fazendo parte da Liga de Saúde Mental e da Liga de Geriatria. Então tem algumas aulas, alguns plantões, não especificamente nessas ligas, mas em outras, né? Que meus amigos vão fazer plantões, ter contato com médicos. Então a liga é uma forma de te aproximar
da realidade das especialidades médicas. E é muito interessante, você aprende muito, tem bastante coisa prática, de você mesmo poder participar da realidade daquela especialidade. Por exemplo, a Liga de Ortopedia, se eu não me engano, teve uma parte que os membros da liga, alguns colegas de turma meu, eles tiveram contato com gesso, sabe? Então é muito interessante e é uma forma de lazer. A respeito dos esportes, eu entrei na equipe do basquete feminino e eu não me arrependo até hoje, sabe? Tem sido incrível, eu faço 3 treinos por semana, são 2 horas de treino e eles ocorrem na parte da noite. E, nossa, é uma sensação muito boa você poder praticar esporte, liberar endorfina. E o treino aqui é realmente direcionado, então não é uma brincadeira, sabe? Você não vai, vou brincar de basquete. Não, é uma coisa mais voltada pro profissional mesmo. E aí tem colegas que entraram na natação, no handebol, no vôlei, no futebol, no tênis de mesa, judô. Então tem esporte para todos os gostos. Se você também não quiser participar de esporte, não precisa. Mas eu particularmente quis compartilhar isso com vocês porque é uma coisa que tem impactado muito a minha rotina de forma positiva. Porque algumas pessoas pensam, poxa, mas 3 treinos por semana, 2 horas cada um, em média você perde 6 horas de estudo. Mas não, eu não perco essas 6 horas de estudo. Eu estou investindo no meu lazer, na minha saúde. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma prova na quinta-feira de manhã, eu tenho treino quarta-noite, então seria 2 horas que eu estaria estudando super nervosa antes da prova, mas não, eu vou pro esporte, fico mais calma lá, paro de pensar nos estudos. Isso é muito positivo, muito, e tem sido muito enriquecedor pra mim poder fazer uma coisa extracurricular que me dê tanto prazer. Eu não sei se eu contei pra vocês em outros vídeos, mas eu tenho que contar de alguns eventos que a gente participa, né, como estudante. Um deles foi o EREM, que é o assunto do vídeo anterior, e a CALO também, que é uma competição esportiva dos calouros das faculdades de medicina aqui de São Paulo. Então, os calouros das faculdades, eles vão para uma modalidade, por exemplo, vôlei. E aí a Faculdade de Medicina da Unesp contra, por exemplo, a ABC. Então vão disputar, ver quem vai ganhar, e aí um time disputa contra o outro e no final ganham medalhas. E é muito legal isso. Foi uma competição fora aqui de Botucatu, então eu viajei com a minha turma. E aí é uma experiência muito nova, é uma coisa bem bacana. E você começa a entrar nessa vida esportiva misturada com a vida da faculdade. É uma coisa muito interessante e muito nova pra mim. Vocês costumam me perguntar como é que são as matérias do primeiro ano. Vou dizer quais foram as matérias que eu tive até então no primeiro semestre. Olha, tem anatomia, que é o estudo das partes do corpo humano, e que a gente estuda, por exemplo, músculos, ossos, a gente estuda o sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso. Então, essas coisas. É basicamente o nome das coisas e a gente sabe um pouco do funcionamento delas. E tivemos também histologia, que é o estudo dos tecidos do corpo humano, então tecido adiposo, tecido epitelial. Histologia é uma coisa que a gente acaba tendo um pouco mais de noção, porque é um conteúdo que a gente tem no cursinho na parte de biologia. Eu particularmente gostei muito de estudar histologia, de poder ler os livros, de estar no microscópio vendo os tecidos, identificando quais são eles. Então é uma matéria que pra mim foi muito empolgante estudar, apesar de ser um pouco complicadinha as provas, mas deixa isso pra outra parte do vídeo. A gente teve também embriologia, né? Algumas dessas matérias têm continuidade no segundo semestre, algumas temos no segundo ano também, mas que eu tive até então eu vou ir falando agora. Embriologia a gente estuda a formação do embrião, a fecundação, a ovulação, toda a gametogênese, a formação do baby, né? A gente estuda todos esses processos, também é bem bacana, bem detalhado, por sinal. Tivemos bioestatística, em que a gente
aprende porcentagens a respeito das pesquisas, várias fórmulas lá. Eu particularmente não gostei muito porque parece muito com exatas, então não é uma coisa que eu curto muito, mas dá para tirar uma boa nota. Bioquímica, que estuda as reações, carboidratos, lipídios, essas coisas. Biofísica, que acabou, foi só agora no primeiro semestre. Eu também não curtia muito, mas no final da matéria eu pude ver que ela foi até útil, assim, sabe? A gente estuda o funcionamento do ouvido humano, o funcionamento da visão, membrana plasmática, propagação do impulso nervoso. Então, são algumas partes da física que se relacionam com o funcionamento do corpo humano. Então, é uma coisa bem louca, várias fórmulas, e a gente acaba aceitando, sabe, no final. Você aceita, vai, faz a prova, mas não sei se seria uma matéria, assim, essencial para o currículo, mas existe, não são todas as faculdades de medicina que tem biofísica, mas aqui na Unesp a gente tem. Também temos Introdução à Medicina, que é uma matéria que a gente discute sobre o papel do médico na sociedade. É basicamente uma matéria em que a gente faz muitas discussões, sabe? Eu gostei e me fez refletir sobre o que é fazer medicina, sobre como é que funciona a vida universitária. É basicamente uma matéria para te preparar para o que vai vir no curso, né? Outra matéria foi Enfermagem Aplicada à Medicina, que são enfermeiras que dão aula pra gente de procedimentos que ocorrem nos hospitais, assim, e que a gente vai, nessa matéria, ter uma noção básica desses procedimentos. A gente faz isso em bonecos que tem, então a gente simula direitinho, a gente coloca luvas, a gente coloca o remédio na seringa, a gente aprendeu como pôr uma sonda, esvaziamento da bexiga, várias coisinhas assim, mas foi até legal ver essas coisas. É uma noção bem básica que a gente tem, assim. A matéria serve para isso. E a última matéria é o IUSC, que é a sigla que significa Interação Universidade, Serviço, Comunidade. Essa matéria é bem diferente, a gente não costuma ter aulas disso. Basicamente a gente vai, a turma é dividida em grupos e alguns outros cursos aqui do campus da área de saúde também fazem essa matéria com a gente. Então a nutrição, a enfermagem e cada grupo, acho que cerca de 10 pessoas cada grupo ou um pouco menos, fica responsável por uma região da cidade. Então um bairro é abrangido por um grupo. E aí esse grupo visita a creche do bairro, as ruas, as casas e principalmente o posto de saúde. A gente entende como é que funciona o SUS, como é que aquelas pessoas ali da comunidade vivem e qual a importância da interação entre elas para a saúde. É uma matéria bem dinâmica e que eu estou gostando bastante. A gente tem um pouco mais do contato com o paciente, com a pessoa, a gente aprende a se comunicar melhor. E isso é muito importante para preparar a gente para o futuro profissional que a gente vai ser. E por fim, além de eu dizer que eu amei esse semestre, apesar de todas as dificuldades, com notas, com provas, com estudos, com ansiedade, nervosismo, falta de tempo, ainda somou-se a saudade de casa. A saudade de casa, as responsabilidades de você morar sozinho, né, longe da família. É difícil, mas sabe, todo mundo tá nesse mesmo barco, todo mundo aqui da minha turma tá na mesma situação. Então acaba que você vai se acostumando com essa nova realidade, não precisa ter medo, sabe? As coisas vão acontecendo, no final dá tudo certo. E eu tô muito contente, eu gostei muito desse primeiro semestre, eu não imaginaria que ia ser assim. Superou todas as minhas expectativas, tanto pros pontos positivos quanto pros pontos negativos, sabe? Foi uma coisa muito forte pra mim, me impactou muito mesmo, mas valeu a pena, com certeza, eu faria tudo de novo. As pessoas que eu conheci, as relações que eu estou estabelecendo, é uma coisa muito nova, vale muito a pena mudar de estado, mudar de cidade,
sabe? Vale muito a pena fazer uma coisa que você gosta, que você sonha para aquilo. Então, se você ainda não faz medicina, se está tentando, se está no cursinho, para isso, poxa, não desista, tenha força, porque sua vida vai se transformar quando você ver seu nome na lista de aprovados e com certeza vai mudar para melhor, sabe? Você vai estar fazendo uma coisa que vai te dar muito prazer. E é isso a mensagem que eu gostaria de passar nesse vídeo pra vocês. Muita empolgação, muito ânimo, porque vale a pena sim. Não pense que você vai sair do cursinho e vai entrar no outro cursinho que você vai ter só que estudar. Não, você vai ter que estudar sim, e muito, não vou iludir vocês. Mas é uma realidade totalmente nova, você vai estudar e vai fazer ao mesmo tempo muitas coisas legais. Não é igual no cursinho que você tem que ficar o ano todo, ou anos e anos, só estudando, só estudando, só estudando, sabe? Você vai poder ter muito mais tempo de lazer, vai poder fazer muito mais coisas que você gosta. Talvez você vá dormir menos, mas apesar disso, com certeza vai ser muito gratificante. Então, um beijo pra você. Se não tá inscrito aqui no meu canal ainda, se inscreva, deixe seu like e espero que você seja bem sucedido nos seus estudos. Tchauzinho!